Olá, meus queridos amigos, Deus abençoe, salve Maria Santíssima. Começando aqui mais um vídeo, peço perdão a vocês desde já pelo barulho. Não tenho um estúdio ainda, moro em uma rua muito complicada. Mas vamos lá. Quero fazer uma pergunta para você que me assiste. Você é católico ou você é caótico? Por que eu quero iniciar esse vídeo? Por que eu quero abordar esse tema nesse vídeo? Porque nós estamos presenciando muitas batalhas no interior da igreja, fora da igreja. O mundo está agitado. O mundo está em diversos conflitos. Guerras acontecem, são conflitos dentro da política, conflitos fervorosos. E existe, logicamente, conflitos também dentro da igreja. Existem situações complicadas dentro da igreja, até porque existem pessoas na igreja. E aonde tem pessoas, é absolutamente normal existir alguns conflitos. Mas por que eu te fiz a pergunta se você é católico ou caótico? Porque algumas pessoas estão sendo mais caóticos do que católicos. São pessoas que estão constantemente transmitindo uma imagem de uma igreja problemática, de uma igreja sempre em crise. Todo assunto é a crise da igreja. Todo assunto é sobre problemas, sobre um sacerdote que falou isso e aquilo, sobre um bispo que falou isso e aquilo, sobre um problema que aconteceu em diocese X, um problema que aconteceu em paróquia X e, sinceramente, estamos presenciando pessoas que constantemente propagam uma imagem de uma igreja só problemas. Alguns ainda olham para isso como um grandioso serviço de ser profeta dos últimos tempos, ser o homem que propaga a verdade com coragem. Mas a nossa reflexão aqui hoje é: será que você de fato está sendo um católico ou um caótico? Tudo é o caos, tudo é problema, tudo é heresia, tudo é crítica dentro da igreja. Tudo bem que se você chega a propagar uma defesa contra as heresias, contra os falsos profetas, não estou dizendo aqui que você não deva fazer isso. Estou dizendo que existem pessoas que só fazem isso. E geralmente estão fazendo referente a problemas no interior da igreja. E daí essas pessoas acabam que transmitindo uma imagem de uma igreja só problema, de uma igreja só crise, de uma igreja só conflito. E essas pessoas muitas das vezes deixam de falar do amor de Deus, até porque falar do amor de Deus, isso aí é coisa de protestante, falar de cura, de libertação, né? Alguns deixam de falar sobre a beleza da vida dos santos, do perdão de Deus, do acolhimento, da restauração de corações, de vidas, porque estão absolutamente, completamente presas em apenas falar de problemas que acontecem na igreja, em apenas falar de conflitos internos que acontecem na igreja. E assim, essas pessoas, em vez de prestar um serviço, está fazendo aí um desserviço. Eu quero alertar, meus irmãos, a vocês. Cuidado com isso. Isso é perigoso. Isso é perigoso porque
Eu presencio diariamente nas minhas missões, eu viajo o Brasil pregando a palavra de Deus, vocês sabem, eu sou um missionário, viajo pregando. E eu tenho presenciado que muitas pessoas, em vez de trazer pessoas para o caminho de Deus, estão assustando e afastando pessoas. Por quê? Só falam de uma igreja problemática. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é só problema, como muitos estão passando. Ela não é um problema em absolutamente nada. Problemáticos são alguns infiltrados dentro da igreja, que de fato devem ser denunciados, mas nós não devemos falar apenas de problemas que temos que enfrentar em nossa atualidade. Porque se focarmos apenas nisso, estaremos transmitindo uma imagem distorcida da igreja para aqueles que estão chegando agora, que estão começando o seu estudo agora. O católico, ele deve evangelizar mostrando uma igreja que enfrenta problemas, mas uma igreja acima dos problemas. E não o contrário. Alguns estão colocando os problemas acima da igreja. E muitos não estão percebendo esse grave erro. Existem grupos, meus irmãos, que estão tão dominados por esta mentalidade de falar apenas dos problemas, que eu particularmente já cheguei a conviver com alguns, que o assunto era falar mal do Concílio Vaticano II, mal da renovação carismática católica, inclusive fazendo piadinhas com carismáticos, fazendo piadinhas com bispos e padres. Olha só como esse povo é. Eles vê a apologética como um videogame, como um joguinho que eu vou competir com o outro nas argumentações. Então, acabam que passando uma imagem da igreja só problema, de um clero só problema. Você percebe, a partir do momento, por exemplo, que você vê uma pessoa que vive postando falas do Papa Francisco, que elas podem distorcer. Mas quando o Papa fala uma coisa bonita, quando o Papa fala uma coisa forte, uma fala apologética, essas pessoas não publicam isso. Mas, se ele falar algo que dá para entender do jeito pior, aí elas vão lá e publicam. Fazem isso com o Papa, fazem isso com os bispos, fazem isso com os padres. Estou dizendo que não exista pregações entre padres e bispos que estão erradas? Não estou dizendo isso. Mas, na nossa atualidade, existe uma geração de caóticos. Tudo é um caos para esse povo. Santo Agostinho dizia para uma pessoa que chegou para ele dizendo: Agostinho, vivemos em tempos difíceis. E ele olhou para a pessoa e disse: viva corretamente e você mudará os tempos. Meus queridos irmãos, que nós possamos ser firmes pregando a verdade, que nós possamos pregar aquilo que a doutrina da igreja nos ensina, mas cuidado para não confundir as coisas. Alguns estão se utilizando da radicalidade da doutrina para poder exagerar contra o clero, contra situações que acontecem no interior da igreja. E eles transmitem a verdade de uma forma negativa a partir do momento em que fazem de seus discursos um discurso apenas de massacre, de condenação por cima de condenação, e esquecem de transmitir a beleza do testemunho dos santos em épocas difíceis, em épocas de desafios. Por quê? Porque a moda é falar de problemas.
Veja só o que diz na patrística Inácio aos Filadelfienses. Ele chegou a dizer algo interessante. Se alguém segue cismático, não herdará o reino de Deus. Alguns estão tendo o prazer de seguir cismáticos e de se comportar como um cismático. Um jovem me procurou e perguntou como ele deveria reagir com um padre de sua paróquia que era da teologia da libertação, que pregava heresias e etc. Eu olhei para ele e disse: olha, meu filho, se fosse há um tempo atrás, eu iria lhe aconselhar a bater de frente, né? A chegar a mencionar o nome desse padre e desmascarar ele diante das pessoas. Hoje, eu recomendo a você uma coisa. Primeira coisa, reze por este sacerdote. E na sua oração apresente-o a Deus com amor e com sinceridade. E entenda que muitas das vezes aquela situação, ela vai te edificar bastante. Por quê? Porque você tem ali uma oportunidade muito grande de você viver a fé e ajudar aquele sacerdote a encontrar o caminho da verdade. Aquele padre talvez está falando algo que não esteja em conformidade com a doutrina porque ele foi mal formado no seminário. Vai ser mais fácil eu ter um posicionamento de massacre do que um posicionamento de transmitir a verdade pacientemente para aquele sacerdote, utilizando-se também da ferramenta do amor, da caridade, da paciência, de ir conversando, de ir colocando alguns pontos nos is, no decorrer do tempo, no decorrer da convivência. E a sua ação na sua paróquia deve ser qual? Gerar aí uma rivalidade contra o sacerdote? Epa, peraí, lembre-se que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades. Sabe o que é que você deve fazer? Pregue a doutrina da igreja. E quando você for pregar, mencione de onde você tira a sua argumentação. Por exemplo, se eu estou numa paróquia onde tem um padre da teologia da libertação que diz que demônio não existe, eu vou lá no catecismo, na minha oportunidade de evangelização dentro de minha paróquia, e vou fazer o seguinte, pego o catecismo da igreja e digo assim: o catecismo da Igreja Católica no número 414 diz: Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos, por terem se recusado livremente a servir a Deus e a seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Então, meus irmãos, o catecismo da Igreja Católica diz, não vai ser preciso eu dizer, o nosso padre, o nosso pároco fulano de tal, diz que demônio não existe, mas o catecismo diz que ele existe. Alguns vão aí mencionar alguma frase de um santo, dizendo que você tem que mostrar o nome do lobo e tal. Dentro de qual contexto esse santo disse isso? Qual é as estratégias da nossa atualidade e quais eram as estratégias daquela época? Nós precisamos entender isso. A evangelização, ela precisa ser estratégica, pois alguns, por causa que foram muito afoitos em suas denúncias, simplesmente foram cancelados por sacerdotes e agora não podem mais pregar em nenhum lugar com autorização de nenhuma paróquia e acabaram que se prejudicando. Por quê? Porque poderiam estar evangelizando com mais eficácia. Então, o que é que eu preciso te alertar? Vá no catecismo. Vá na verdade. Perceba uma coisa interessante. Quando você, por exemplo, vai estudar sobre cédula de dinheiro,
Você vai precisar estudar todas as cédulas falsas para depois chegar na verdadeira? Não. É bem mais prático, bem mais fácil, bem mais coerente, mais lógico você estudar a cédula verdadeira. Quando aparecer uma falsa, você já tem conhecimento da verdadeira. Quantas cédulas falsas existem? Milhares e milhares. A cédula verdadeira é uma só. Então, se eu estudo a cédula verdadeira e eu simplesmente passo para as pessoas o conhecimento da cédula verdadeira, todas as vezes que chegar uma cédula falsa, as pessoas vão saber identificar. Então, o que é que o católico deve fazer em nosso tempo? Hoje, o desafio é esse. Você pega o catecismo da igreja, você pega a sua Bíblia Sagrada e você diz o que está escrito aqui. Você mostra para as pessoas a verdade. Olha, o catecismo é quem está dizendo, gente. Não sou eu, tá? Não sou eu. O catecismo diz que Satanás ou o diabo, bem como seus demais demônios, são anjos decaídos. Então você vai lá e prega. Vamos imaginar que depois dessa pregação, depois dessa formação, chega lá o sacerdote e diz: demônio não existe. As pessoas que vão ter honestidade intelectual e realmente o desejo de viver a verdade, vão parar e pensar: epa, mas espera aí, o catecismo diz que demônio existe. E esse padre está dizendo que não existe. A quem devo obedecer? Veja como o simples fato de você conseguir amadurecer uma pessoa na verdade, você já faz com que esta pessoa tenha a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, porque a verdade capacita. Então, em nossos tempos, nós precisamos saber ter essas estratégias para poder ter mais eficácia em nossas denúncias referente a algumas situações que nos acontecem. Veja só o que diz aqui em Mateus 10, 16. Eu amo esse versículo. Aqui vai dizer assim, Mateus 10, 16. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Veja, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes. Não erra o bote. A serpente, né? Ela é prudente, ela espera e ela pega na hora certa. E simples como as pombas. Olha que sabedoria, né, que tem aqui. Prudente como as serpentes, agir na hora certa. E prudente como as pombas ali, né? Uma aparência ali, a pomba ali, você vê, não tem aquela aparência ofensiva. A pomba tá ali, ó, mas agindo. Veja que isso vai ser necessário em diversas realidades. Em diversas. Você está lá numa diocese contaminadíssima pela teologia da libertação. Aí você faz o quê? Se torna um catequista daquela paróquia. E quando você for catequizar o povo, ó, catecismo, Bíblia Sagrada. E deixando claro para todo mundo. Se ficar nessa, e aí vai lá, chega o padre ou alguém, ou alguma outra pessoa e desmancha o que o catecismo diz em palavras, na verdade não desmancha não, meus irmãos. Não desmancha não. Deixa eu ver se eu acho aqui outro texto que eu posso confirmar isso para vocês. Não desmancha não. Agora, lógico que vai ter pessoas que não querem a verdade de jeito nenhum, aí vão valorizar mais qualquer outra coisa que aparecer de diferente da verdade. Então veja só, vamos ver aqui o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 8. Diz assim: contra a verdade não temos poder algum, temo-lo apenas em prol da verdade. Então ninguém pode cancelar a verdade. Pregue a verdade, muitas das vezes sem precisar mencionar nomes de pessoas. Pregue a verdade. Se controle para você não se tornar um caótico. Seja católico.
estratégico na evangelização. Saiba observar o lugar onde você coloca os seus pés. Saiba lidar com pessoas. Seja estratégico. Alguém que tem discernimento. Alguém que tem maturidade. O que é que Paulo dizia? Me fiz de fraco para resgatar os fracos. Me fiz como se não tivesse lei para resgatar os que não tinham lei. Olha a sabedoria, a estratégia. Então, meus irmãos, em suas paróquias, sejam estratégicos na evangelização. Cuidado com a imprudência, com a sede de bater de frente logo. Bah! E aí você simplesmente vai com muita sede no pote e acaba aqui fechando as portas para você evangelizar com mais eficácia e fica tudo mais difícil. Padre Léo diz, na página 156 do livro Segredos para a Cura Interior, da seguinte maneira: aprenda com os bons, mire-se em quem deu certo, não siga modelo ruim, nunca. Nunca. Veja, aprenda com os bons, mire-se em quem deu certo. Olha os santos em suas épocas, foram estratégicos, alguns foram mais firmes, outros já foram aqueles que foram ali chegando como quem não quer nada e foi resgatando almas. Então cuidado com a imprudência, né? Mire-se em quem deu certo. Você vai seguir a verdade. Se o seu padre mandar você fazer algo de errado, você simplesmente não obedece àquela ordem, mas também que você não se veja no direito de sair brigando com ele, sair desrespeitando o mesmo, né? E lembre-se do que eu disse, muitos estão formando de forma errada porque foram formados de forma errada. Isso não é somente dentro da realidade do clero, mas entre leigos, pessoas. Então nós precisamos ter estratégia de evangelização. Precisamos ter visão espiritual da coisa. Estratégia, né? Conferência de São Maximiliano Maria Kolbe, página 151 da edição que li, diz: o que importa ao demônio é apagar ao máximo as coisas divinas. O demônio quer apagar as coisas divinas. E nós precisamos fazer o que então? O contrário, fazer com que as coisas divinas possam brilhar. E para que isso aconteça, eu preciso ter estratégia de evangelização. Eu não posso, né, ir logo empurrando a verdade de goela abaixo. Por quê? Porque isso pode prejudicar o processo para que esta verdade chegue aos corações. Então, se eu vou rápido demais, se eu vou agressivo demais, o que é que acontece? Eu vou acabar aqui não fazendo do jeito que Deus quer. Então, sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas, né? Ali prudência, né? Mansidão, estratégia. Epa, tô aqui, ó, tô ligado. Tem gente ensinando erro na minha paróquia, tem gente pregando coisa que não é para pregar. O que é que eu faço? Vou lá e prego a verdade. Nem preciso dizer nomes muitas das vezes. Basta eu pegar o catecismo da igreja e dizer. Se der algum problema, aí você pega aqui o catecismo e diz assim: olha, mas não foi eu que disse, eu só fiz repetir o que está no catecismo. Agora, se mesmo assim você for cancelado, for perseguido, aí amém. Amém, porque perseguição vai sempre ter. Vai sempre ter perseguição. Isso está em Mateus 5, do 11 ao 12, Mateus 10, 22, 1 João 3, 13. Então vai sempre ter. Mas, ó, vamos ser estratégicos. Por que você não vê o Padre Paulo Ricardo, por exemplo, que é uma grande referência para nós, mencionando nomes por cima de nomes, batendo de frente com o bispo fulano de tal, ó, bispo fulano de tal, é isso. Ó, não vê. Você vê? Não vê, cara. E vai ver aí os frutos da evangelização do Padre Paulo Ricardo. Hã? Vai lá ver. Presta atenção. Padre Paulo Ricardo, estratégico, discernimento. A verdade sendo pregada com estratégia, discernimento. Saber reagir no ambiente que pisa.
né? Dom Henrique Soares. Vai lá. Vê os frutos de Dom Henrique. Basta eu mencionar o nome que você já sabe quem é. Professor Felipe Aquino. Poderia mencionar diversos nomes aqui. Então, ó, cuidado. Cuidado. Prudência. Vai agindo. Amém? Querido, você que está me assistindo, se torne um membro do nosso canal e venha receber um conteúdo exclusivo. Venha estudar comigo. Nós temos aí nesses membros, né? Temos 2 pacotes, tem um de R$14,99 e um de R$29,99. O de R$14,99 é um aprofundamento católico, formações exclusivas para você. E temos a Escola de Pregadores, que é R$29,99, para você participar dessa escola ou desse aprofundamento católico. Porque assim, o nível 1 é o aprofundamento católico, são formações católicas. O 2 é a Escola de Pregadores. O 2 você tem acesso a tudo que está no primeiro. E ainda recebe uma formação para você ser um pregador da palavra de Deus. Certo? Para isso, você é só clicar aqui no Seja Membro. Se você não encontrar essa opção aqui embaixo do vídeo, Seja Membro, você pode ir aí nos comentários e no primeiro comentário vai ter o link para você clicar e já ir para as configurações para você se cadastrar como membro. Você cadastra pelo cartão de crédito. Se você não encontrar a opção Seja Membro, procura o link no primeiro comentário ou na descrição desse vídeo. De qualquer maneira, Daniel, não consegui de jeito nenhum fazer esse cadastro. Entre em contato comigo nesse WhatsApp aqui, que eu te dou a explicação de como funciona direitinho, beleza? Você que também não comprou ainda o nosso material de estudo bíblico contra os ataques protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp que eu passo para você os valores. É um valor apenas simbólico para ajudar a nossa missão. E peço a você que está me assistindo até aqui, reze por nossa missão, compartilhe esse vídeo. Estamos juntos e até a próxima.